Certo dia, um leão estava a descansar, embalando-se na sua rede para lá e para cá. Quando de repente ele começou a adormecer. Um certo ratinho foi lá e começou a passar por cima dele, para lá e para cá, tirando o sono desse leão. E aí o que aconteceu? O leão, no momento em que o rato pula, ele pã, coloca a pata em cima do ratinho. E o ratinho, por favor, senhor leão, por favor, senhor leão, perdoa-me, perdoa-me, não vou fazer mais isso. O leão, olhando bem firme para o ratinho, e falou: tudo bem, vou soltá-lo. E aí, passaram-se alguns dias, né? O leão ele foi capturado por caçadores. Muito bem, os caçadores capturaram esse leão, envolveram em uma rede e deixaram lá, né, para poder pegar um carro para transportar esse leão. Quem vai passando e observa aquilo, aquela cena toda do leão todo amarrado com aquela corda? Isso mesmo, o ratinho. O ratinho observando bem aquela cena, ficou pensando assim, vamos ver o que eu vou fazer. E aí o leão estava muito preso, não conseguia nem falar. E o ratinho resolveu então ajudar o seu amigo. Começou a roer a rede de forma que o leão foi liberto, né? E o leão agradeceu aquele ato do ratinho. E o ratinho olhou para ele, né? E disse: você me salvou naquele dia, então eu também agora vou fazer o mesmo ato, né? Então, gente, o que eu acabei de contar para vocês é uma fábula, né? Então, a fábula geralmente é o quê, gente? Uma história contada, né? Sempre tem um narrador, só que esse narrador ele vai colocar como principais personagens desse enredo os animais, tá? E geralmente a fábula ele é um estilo textual que no final sempre vai ter uma moral, tá? Então, qual foi a moral dessa história que eu acabei de contar para vocês? Nunca subestime as pessoas, né? Então, essa é a lição que nós tiramos, né? Uma mão lava a outra, né? Então, sempre nós vamos precisar de alguém e sempre alguém vai precisar de nós. Então, o principal objetivo da fábula é trazer, né, além de elaborar todo esse enredo, né, de trazer para nós todo esse encantamento das histórias infantis, trazer para nós esses ensinamentos em que a vida, né, ela nos permite aprender, né? Bem aqui no nosso material tem assim: fábula é uma composição narrativa em que os personagens são animais que, que apresentam características humanas, principalmente a fala. A fábula tem caráter educativo e, ao final, traz um ensinamento. Faz analogia com o cotidiano. A mensagem educativa é chamada de moral da história. Então, quando eu coloco aí o diálogo entre esses animais, é como se eles fossem o quê, gente? Figuras humanas, né? E também, assim como as lendas e mitos, tem todos esses elementos da narrativa. Personagens, o tempo, o local, né? Que tipo de discurso aparece. Geralmente nas fábulas, o tipo de discurso que vai aparecer é o indireto livre, né? Tem hora que os personagens conversam, né? De repente, ora pode ser que eu conte indiretamente essa história, né? Há fábulas que são bem maiores, há fábulas que são bem menores. Geralmente nas fábulas, né, menores, nós encontramos aí o discurso direto, ou seja, aquela história que é mais contada por diálogos, tá? Bastante utilizada na literatura infantil, a fábula busca passar, através de histórias vivenciadas pelos personagens irracionais, ensinamentos para os seres humanos. Esse tipo de texto geralmente apresenta uma narrativa curta e é escrita em prosa ou em poema épico. Ela faz parte do gênero textual que se encaixa nos tipos de textos narrativos, apresentando os elementos estruturais como personagens, narrador, espaço e enredo. Né? Então, gente, quais são as características principais aí dessa tipologia textual? Nós temos aí, na verdade, não é nem tipologia textual, ele é
faz parte dos gêneros textuais, tá? Primeira característica, apresenta uma narrativa alegórica em prosa ou em poema épico, né? Então, eu posso apresentar essa fábula em forma de poema, sendo que os poemas são o quê, gente? Cada linha é um verso, cada grupo de verso é o quê? Uma estrofe, né? Então, eu posso transformar a minha, né, a história, porque eu posso muito bem criar uma fábula, né? E transformá-la em poemas, né? E esse poema, ele é épico. O que é poema épico, gente? São geralmente ligados a épocas, né? Então, eu posso inserir aí, por exemplo, histórias aí do tempo da República, né, de 1800, né, eu posso citar aí, de repente, a Revolução Francesa, né, então sempre tem uma época que eu posso me ligar, né, ligar o meu enredo. Outro, os seus personagens são antropomórficas, o que é isso, né? Animais com características ou comportamentos humanos. Então, isso é uma característica bem marcante, né, das fábulas. Outra característica, através do comportamento dos animais, representa virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos. Então, mesmo que sejam animais, mas são vistos como pessoas, né? Isso até me leva a alguns filmes, né, que nós temos aí que contam, a Era do Gelo, por exemplo, né? É aquele tipo de filme em que aqueles animais são todos o quê, gente? Humanizados, né? Como se fossem pessoas. A gente tem aí também o que? A Bela e a Fera, né? Quando eles usam aí até seres inanimados como xícaras, cadeiras que falam, né? Então nesse mesmo intuito a fábula ela existe, né? Por se tratar de um gênero transmitido oralmente, tá? As fábulas elas costumam ter muitas versões, né? Então mesmo que eu leia, né, essa fábula, eu conto da forma como eu quero contar, né? É aquela questão da improvisação. Quando eu estou em sala de aula, se eu sei 10 fábulas, eu vou contar essas fábulas de forma diferente. Mas, claro, nunca perdendo aí a moral da história, tá? Presença de personagens tipo. Que personagens são esses, gente? Personagens que representam o comportamento humano, de forma coletiva e não de maneira individual. Tá? Então, sempre vai ter o contato com outros animais, né, com outros personagens da história. Tá? Lembrando, gente, que a fábula não tem personagens humanos. Né? Eu não posso dar vida a pessoas dentro da minha fábula. Tá bom? As minhas fábulas sempre terão o quê? Os animais como representantes. E esses animais, claro, de forma aí humanizada. Tá? E outra característica, ela é que traz uma lição de moral, né, no final da história, né, lições que realmente nós vamos trazer para a nossa vida, tá? Gente, como é que se originou aí a fábula, tá? Originada no Oriente, a fábula foi tradição entre os assírios, sumérios e babilônios. Por volta de 1500 a.C., os sumérios já utilizavam narrativas com animais que possuíam características humanas, além de trazer uma lição moral em suas mensagens. Apesar de existir desde as primeiras civilizações, a fábula foi desenvolvida na Grécia Antiga, onde foi cultivada por Esopo, Hesíodo e Arquílogo. Nessa época, onde a liberdade de expressão era limitada. Esse tipo de narrativa foi utilizada por se opor à opressão, para criticar usos, costumes e governos. Então, todo um povo que era contra a questão, né, governamental do tempo, eles criavam essas histórias narrativas, usando esses animais humanizados, para, de certa forma, criticar aí, né, o governo e toda a forma como é que ele agia com as pessoas. Tá? Os autores usavam animais como personagens de suas histórias para escapar da repressão que poderia haver por parte de quem fosse criticado. Assim, a fábula servia como um código para que as críticas fossem feitas de maneira subjetiva. Tá? Gente, nós temos aí as fábulas de Esopo, são as fábulas mais famosas do mundo, né? Porque Esopo são repletas de mensagens, né? Que vai apresentar a contraposição de quê? Entre o mais fraco e os mais fortes, tá? E a maioria das vezes os mais fracos vencem, tá?
mesmo que for de maneira subjetiva, ok? Então, gente, esse tipo de narrativa tem muitas formas de eu trabalhar dentro de sala de aula, né? Então, às vezes, os alunos, eles conhecem algumas fábulas, e aí é a oportunidade que eu tenho para fazer o quê? Atividades diferenciadas com eles, né? Pedir que eles compartilhem essa história é uma boa, né? A gente já vê a questão da oralidade do aluno, né? Pedir que eles, de repente, façam, né, desenhos, quadrinhos que vão mostrar esse tipo de fábulas, né? E aí, esse tipo de história, compartilhar e fazer debates, né, gente? Os debates são muito importantes aí com relação à questão das lições morais, né? Que sempre tem ao final desse tipo de narração, tá? Então, o que, que eu vou querer que vocês realizem como atividades, tá, gente? Essa nossa aula, ela tem 3 vídeos, parte 1, 2 e 3, tá? E aí, depois que vocês assistirem todos eles, eu vou pedir que vocês vão fazer uma espécie de painel, tá? Como é que é esse painel? Esse painel ele vai estar dividido entre lendas, fábulas e mitos, tá? Então, nesse painel, vocês vão criar aí, né? Pode ser de cartolina ou papel cartão, tá? E vocês vão fazer desenhos representando essas fábulas, esses mitos e lendas. Professor, eu posso usar aí também a escrita? Pode, tá? Você que vai criar o seu painel, você vai ficar à vontade para criar, né, o seu painel. A gente sabe que painéis são o quê, gente? Geralmente são compostos por figuras, frases, histórias, né? Sempre trazendo aí uma mensagem. E vocês confeccionarão em cima de lendas, mitos e fábulas. Para que vocês confeccionem, é necessário que vocês pesquisem. Então, vocês vão pesquisar alguns mitos, vão pesquisar lendas aí, a gente tem várias lendas de vários estados brasileiros, né? Que você vai colocar. Bem, eu quero a lenda aí do Boitatá. Eu vou colocar no meu painel. Né? Para isso, eu preciso pesquisar e ver como é que eu vou representar esse Boitatá no painel. Tá? Você pode, de repente, contar essa lenda e colar aí a figura, né, exótica aí do Boitatá, por exemplo. Dentro das fábulas. Você pode, de repente, né, desenhar os personagens dessa fábula, né, os mitos. Você pode trazer aí uma figura, o Hércules, por exemplo, né, que é um grande herói. Aí você vai lá e cola o Hércules. Né? Professora, como é que eu vou mostrar para a senhora esse painel? Vocês vão tirar fotos, tá bom, gente? Vocês vão tirar fotos e enviar para o e-mail, tá? Eu sei que alguns alunos tiveram dificuldades de enviar o vídeo, porque o vídeo ele realmente requer muito tempo e às vezes fica muito grande. Mas as fotos do painel de vocês, eu creio que, né, é, é, não será tantas fotos assim. E com certeza o e-mail ele vai comportar, né? Então, qual é a ideia, gente? Pegue cartolina ou papel cartão, né? E comecem a fazer a colagem, né? Você quer colar figura, você quer escrever esse texto, né? Você quer enfeitar esse painel com outros tipos de cartões, seu painel vai ser colorido, então é você que vai escolher como você vai apresentar, tá? O título, ele é Lendas, Mitos e Fábulas, tá? Eu quero que você coloque em evidência. E com relação à confecção, né, o que você vai colocar nesse painel, fica aí da vontade de vocês, tá? Da forma como vocês querem colocar, tá? Essa atividade, gente, ela é uma atividade que realmente vale ponto, tá? Vai valer 2 pontos essa atividade aí do nosso painel, tá bom? E depois que estiver pronto esse painel, você vai tirar uma foto e vai enviar para o meu e-mail, tá? Vou enviar para a Tayla, né, todos os dados desse trabalho, e aí eu espero que seja bem aproveitado aí, sejam feitos, tá? Que afinal de contas vale 2 pontos, tá bom? Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Esse é o terceiro vídeo que vocês assistiram sobre as aulas, né? Sobre essa aula Lendas, Mitos e Fábulas, e eu espero que foi proveitoso aí
para todos vocês, tá bom? Um grande beijo aí, a gente fica aí com a próxima, tá bom? Até a próxima. Abração, gente.